Paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui para iniciar a nossa 8ª aula. A gente vai estar estudando hoje um conteúdo bem interessante, a base do discipulado. A gente vai aprender como ser um bom discípulo e um bom discipulador. Porque a gente inicia como um discípulo, a gente inicia como um aprendiz. Discípulo quer dizer isso, aluno. Aprendiz, aquele que está aprendendo com o mestre, com alguém que tem mais conhecimento. Ele está recebendo este conhecimento para um dia passar para frente. Algo que eu quero frisar aqui para cada um de nós. Nós sentamos para aprender, mas Deus não nos chamou para passar a vida toda sentado aprendendo. Deus quer que um dia eu e você se levante para ensinar. Então, meu irmão, aproveite a oportunidade que você tem para aprender. Aproveite, tenta absorver o máximo que você puder, porque a missão que Deus tem para todos nós é, primeiramente, se preparar, aprender, porque um dia o Senhor vai colocar pessoas em nossa vida, vai nos dar a oportunidade de estar de pé diante de alguém para ensinar. Você não está aprendendo através desses estudos só por aprender. Você não vai levar este conhecimento, meu irmão, para a sepultura. Mas o conhecimento que Deus está te dando é para que você venha passar para frente. É para que você venha ensinar outras pessoas. Vai ter novo convertido que vai precisar da tua ajuda. Vai ter crentes que vai precisar da tua ajuda. Vai ter ímpio que vai precisar da sua ajuda. Então você está aprendendo para ensinar. Hoje você pode ser um discípulo. Você está aí como um aluno, um aprendiz. Mas um dia você será mestre. E eu sei que há muitos mestres também que estão participando desse estudo. Tem alguns aí no grupo que eu sei que ensina, prega, são mestres. E até melhor que eu. É até uma honra ter eles aí no grupo, né? São mestres aí com mais conhecimento do que eu. Mas se Deus me deu essa oportunidade, eu não posso fugir. Estou cumprindo ali o dever que Deus me designou. E um dia Ele também vai designar para você. Hoje a gente vai estar vendo a base do discipulado, a nossa aula de hoje. E eu quero ler com vocês, lá em 1 Coríntios 11:1. Carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. A primeira carta, capítulo 11, versículo 1. Olha o que aqui Paulo fala. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Meu irmão, esse texto é muito forte, é impactante. Paulo está falando, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. A gente sabe que Jesus, ele nos chamou. O primeiro tópico da base do discipulado está aqui, ó. O primeiro tópico. Jesus nos chamou. Ele nos chamou. Houve uma convocação. Jesus, ele nos resgatou do lamaçal de pecado. Ele nos tirou da lama do pecado. Ele nos purificou com seu sangue. Ele fez de nós uma nova criatura. Para quê? Só para estar sentado no banquinho da igreja, levantando a mãozinha e adorando? Não. Ele nos chamou, irmão, para uma missão. Eu tenho a minha e você tem a sua. Não fuja. 1 Coríntios 11:1, o texto base que se encaixa aqui na primeira chamada de Cristo. No primeiro tópico, quando Cristo nos chama. Ele nos chama para uma missão. Primeiro, ele te chamou como discípulo, para aprender, para adquirir conhecimento, para se preparar para a obra. Não é assim no nosso dia a dia. A gente vai para a escola, estuda, aprende, faz curso para quê? Para aprender uma profissão, para ter um trabalho, para poder se sustentar, não é? É a mesma coisa no reino, meu irmão. Para que eu possa colocar a mão no arado, eu primeiro preciso aprender.
Como que eu vou pregar se eu não sei a palavra? Como que eu vou ensinar se eu não sei? Como que eu vou evangelizar se eu não sei? Primeiro eu preciso saber para mim, para depois passar para o próximo. Como é que eu vou ensinar o que eu não sei? Vamos lá, primeiro tópico, Jesus nos chama, fomos chamados. Dentro dessa chamada aqui de Cristo, a gente vai ver aqui algumas bases, que é a base do discipulado. Tanto para o discípulo que está aprendendo, ele precisa aprender já isso, porque um dia o discípulo vai se tornar mestre, quanto para o mestre, aquele que já está na posição de mestre, de professor, está ali ensinando. Todos, tanto o discípulo quanto o mestre, precisa ter essa base. Tem outras? Tem, meu irmão, mas não dá para trazer tudo. Estou trazendo aqui as que eu acredito que sejam as mais essenciais. Primeiro, serviço. Primeira base, o serviço. Está lá em João, capítulo 13, o versículo 14, que vem falando ali da lavagem dos pés. Não vou ler o texto, mas os irmãos depois lêem. João 13, 14, a lavagem dos pés. O que é que Jesus faz? Ele pega uma bacia com água e lava os pés dos discípulos. Sinal de humildade, sinal de trabalho, que eu fui convocado para trabalhar em prol dos outros. Meu irmão, o dom que você tem, como eu falei nas aulas passadas, é para os outros. O talento é para que você use também, sim, para você, mas também em prol do reino, dos outros. Quando a gente é convocado por Deus para trabalhar no reino, é em prol das demais pessoas. Primeira base, serviço, servir os outros. Trabalhar em prol das pessoas. Meu irmão, quando você contribui na igreja, vamos pegar aqui a igreja, você está contribuindo para que almas venham ser atraídas, você está contribuindo para que aquelas que chegar venham se sentir bem e venham querer permanecer. Você foi levantado como obreiro, como líder, para trabalhar para os outros, para servir. Essa é a finalidade de um obreiro, servir. O obreiro ele não é levantado, meu irmão, para ser servido. O obreiro da igreja, ele está ali para servir a igreja e não para a igreja servir ele. Aí entra a questão, as pessoas querem ser consagradas a obreiros, mas tem a mente de que eles estão ali para ser servidos. Não, você é levantado, separado para servir a igreja. Então, a primeira base do discipulado é serviço. Meu irmão, quando você é levantado a obreiro, a líder, é para trabalhar. Esse negócio de derramar óleo na cabeça, colocar em posição de mãos e consagrar alguém para ficar à toa, meu irmão, isso não faz parte não. O projeto de Deus para o obreiro é trabalho. Obreiro, trabalhador. Então, meu irmão, você foi escolhido por Deus, você foi resgatado por Deus, você foi levantado por Deus para trabalhar. Primeira base é o serviço. A gente vê em João 13, 14, a lavagem dos pés. Jesus servindo os outros. Ali Jesus estava ensinando que vocês estão sendo ensinados, que vocês são levantados, preparados, estão aprendendo comigo, o mestre dos mestres, para servir e não para ser servido. Segunda base, vamos ver, o sofrimento de Cristo. Jesus, lá em 1 Pedro 2, 21. Eu também não vou ler, mas os irmãos depois lêem, meu irmão, que eu quero ganhar tempo, eu não quero que o vídeo se prolongue. 1 Pedro capítulo 2, versículo 21, que vem falando que Jesus, ele padeceu por nós. Ele sofreu por nós. Ali, meu irmão, o sofrimento de Jesus como homem nesta terra, foi por mim e por você. Ali, quando Jesus ele veio à terra como homem, sofreu, padeceu e pagou aquele alto preço por nós, Jesus está ensinando, olha, quem quiser ser meu seguidor, não é obrigado a me seguir, não. Seguir a Cristo é escolha. Agora, se você decidiu seguir a Cristo, meu irmão, você vai sofrer, você vai padecer. Porque se Jesus, que era santo, nunca pecou, era perfeito,
desceu do céu, abriu mão do céu para viver aqui na terra esses 33 anos, sofreu, foi perseguido, foi morto numa cruz, que era sinônimo de vergonha que morresse numa cruz. Meu irmão, se ele pagou o preço, se ele sofreu, eu vou sofrer, você vai sofrer. Precisamos parar com essa mentalidade que tentaram introduzir em nós, algumas igrejas que introduzem em nós, de que, não, vem aqui fazer a campanha para parar de sofrer, meu irmão. A gente só vai parar de sofrer quando chegar no céu. O sofrimento ele só vai cessar de vez no céu. Enquanto eu e você viver aqui, ó, nessa terra, é sofrimento, é dor, é luta, é perseguição, é levante, é calúnia. E às vezes a gente pode até ser mortos, como Jesus foi morto, como os discípulos, os apóstolos foram mortos. Todos os apóstolos foram mortos, menos João. João foi o único que morreu de morte natural, mas os demais foram assassinados. Sofrimento, a segunda base do discipulado. Vamos sofrer, irmão. Vamos passar por luta, mas tem uma coisa. Jesus falou o quê? Estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Vai sofrer? Vai. Vai ter luta? Vai. Vai ter perseguição? Vai. Mas eu estou com vocês. Vocês não estão só. E quando vocês não tiverem mais força, eu pego a minha força e dou para vocês. Terceira base. Sábio, ser sábio, sabedoria. Lucas 2, versículo 52. Fala que Jesus ele crescia em graça, conhecimento e sabedoria. Diante de Deus e diante dos homens. É interessante que a Bíblia fala que Jesus, quando ele tinha 12 anos, ele estava ali junto com os sacerdotes, com os escribas, ali no templo. E eles ficaram admirados pela sabedoria e o conhecimento de Cristo. A gente vê que Jesus ele era inteligente e sábio. Quero frisar aqui algo, meu irmão. Conhecimento eu adquiro estudando, lendo, pesquisando. Eu vou adquirir conhecimento. É o que eu aprendo fazendo um curso, vendo uma aula, estudando. Eu vou adquirir. Sabedoria divina vem do alto. A sabedoria é uma capacidade para saber administrar e resolver as situações da melhor maneira. Jesus ele era inteligente, tinha conhecimento, porque ele lia, ele estudava e ele tinha sabedoria divina. A gente está vendo aqui que Jesus ele crescia diante de Deus e diante dos homens. Irmãos, nós precisamos crescer diante de Deus e diante dos homens. Não adianta só crescer diante dos homens, mas aos olhos de Deus ser reprovado. Muitos, diante dos homens, está lá em cima, mas aos olhos de Deus já foi reprovado. É melhor ser reprovado pelos homens e aprovado por Deus. E precisamos ser sábios. A outra base para o discipulado, para quem ainda está aprendendo como discípulo ou quem já é um discipulador, sabedoria, irmão. E sabedoria quem dá é Deus. A palavra de Deus nos orienta a pedir a Deus sabedoria, porque todos nós precisamos ser sábios. Ter o conhecimento, que é o que a gente busca e aprende, é o que a gente está fazendo através desses estudos, adquirindo conhecimento. Agora, a sabedoria é Deus que dá e precisamos ter. Deus deu sabedoria a Cristo, ao ponto dele saber lidar com situações difíceis. A situação lá da mulher adúltera, que levaram ali a mulher adúltera para ver se Jesus ia condenar ou não. Eles armou uma arapuca para tentar pegar Cristo. Cristo usou que a inteligência, o conhecimento, mas a sabedoria divina deu a capacidade necessária para Jesus, para ele sair da situação. Irmão, vai ter momentos na nossa vida que a gente vai precisar dessa sabedoria divina para escapar de determinada situação. A outra base do discipulado está aqui, ó. Submisso, ser submisso. João 4,34. Fazer a vontade do Pai. A gente vê que Jesus ele fala que ele não ia comer a comida que ele queria, mas sim a comida ao qual o Pai havia
preparado para ele. Ou seja, ele estava falando que ele não ia fazer o que ele queria, a sua vontade própria, mas que a missão, o dever dele na terra era fazer o que? A vontade do Pai, a vontade de Deus, que ele veio para cumprir aquilo que Deus determinou e preparou para ele. Meu irmão, submissão. A gente vê que Jesus, ele era submisso a Deus. Ele obedecia a Deus. Ele seguia os princípios e as regras estabelecidas por Deus. E quem somos nós para não querer obedecer? Quem somos nós para querer seguir do nosso jeito? Eu escuto muito, aqui quem lidera sou eu e eu vou fazer do meu jeito. Não, irmão. Primeiro, a obra não é sua, a obra é de Deus. Deus te colocou, mas não é para fazer do teu jeito, não é para fazer do meu jeito, é do jeito dele. Erramos aí. Eu sou o líder, eu estou na frente, quem manda aqui é eu, vou fazer do meu jeito. O seu jeito não serve, é o jeito dele, é da maneira dele, é da maneira, meu irmão, que a palavra orienta. Paulo falou o quê? Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Meu irmão, quando Jesus nos chamou, é para nós se parecer com ele. Se parecer cada vez menos conosco e cada vez mais com ele. E é isso, Paulo, quando ele fala, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo, eu já me pareço com Cristo. Então, se vocês querem imitar alguém, não imite os hereges, os falsos profetas, os mentirosos, os adúlteros. Mas venha, olha para a minha vida. Vocês têm algo para me condenar? Vocês têm algo na minha vida que vocês viram que podem me condenar? Ah, não, então sejam meus imitadores, porque eu estou imitando a Cristo. O verdadeiro discípulo imita o seu mestre. Ele aprende com o seu mestre. É a conduta do mestre. Então, se nós somos discípulos de Cristo, não é discípulo dos homens, é de Cristo, nós precisamos se parecer. Jesus nos chamou para isso, para ser igual a Ele. Precisamos ser como Paulo, mais parecido com Cristo, ao ponto de poder falar, sejam meus imitadores, porque eu sou de Cristo. E se vocês me imitar, não estarão imitando o próprio Paulo. Se vocês me imitar, estarão imitando o próprio Cristo, porque eu vivo da maneira que Ele ensinou. Submissão. Outra coisa que eu quero trazer sobre a submissão é, meu irmão, pessoas que estão na igreja e não são submissas aos pastores, aos líderes, pensa que já é santo demais, meu irmão. Pensa que tem conhecimento, para até ter um pouco de conhecimento a mais do que seu líder. Mas é teu líder. A Bíblia diz que as autoridades foram instituídas pelo próprio Deus. E quando eu não obedeço uma autoridade que Deus instituiu, eu estou desobedecendo o próprio Deus. Eu estou indo contra a vontade de Deus. Precisamos aprender a ser mais submissos. Se há uma autoridade acima de mim, meu irmão, eu preciso obedecer. Eu só não vou obedecer se esta autoridade que está acima de mim estiver indo contra a palavra. Porque primeiramente aqui, é a palavra. Se a autoridade está seguindo a palavra, eu vou obedecer. Fugiu da palavra, não sou obrigado mais a obedecer, porque eu tenho que seguir o meu manual de vida. Qual é? É a palavra de Deus. Próxima base do discipulado, zeloso. Em João 2,17, fala que o zelo da casa do Senhor o consumia. Aqui em João 2, ali no versículo 17, vem falando sobre a limpeza do templo, quando Jesus chega ali no templo e o povo estão fazendo da casa de Deus o que é uma casa de negócio, de comércio. Estão vendendo pombos, animais, fazendo troca de moedas. Fizeram ali do lugar de oração, de adoração, lugar de comércio. Meu irmão, perderam o temor, perderam o respeito. E Jesus chega, joga as mesas no chão, pega o chicote e coloca todo mundo para fora. O zelo, a reverência, o temor pela casa de Deus. Meu irmão, hoje em dia, o que é que a gente mais vê dentro da igreja? Falta de zelo, falta de temor e falta de respeito.
Pessoas que atendem celular na hora do culto, não põe no silencioso, não desliga, falta de respeito. Meu irmão, se tu tá na igreja, põe no silencioso, no mínimo, ou desliga. Você foi para adorar, esquece o celular ali naquele momento. Meu irmão, pessoa que não quieta, anda para lá, anda para cá e fica atrapalhando, pessoa conversando na hora do culto. Isso é falta de disciplina, falta de temor, falta de respeito, falta de zelo pela casa do Senhor. Não estamos em qualquer lugar, estamos na casa de Deus. Precisamos de ser igual Cristo. O zelo pela casa do Senhor me consome. A Bíblia fala que quando chegar na casa do Senhor, guarde os teus pés. Guardar os pés fala de reverência, de temor, de respeito, meu irmão. Precisamos respeitar Deus. Precisamos respeitar Cristo, o Espírito Santo e aquilo que foi consagrado a Ele. Estamos muitas vezes desrespeitando, achando que é qualquer coisa. Não, irmão. Estamos lidando com algo puro, com algo santo e poderoso. Então tem que ter zelo. Próxima base, paciente. Jesus ele era paciente. Mas eu quero ler, esse daqui eu quero ler com os irmãos, Romanos 15:1. Os fortes ajudam os mais fracos. Esse texto eu quero ler com os irmãos. Romanos 15:1. Olha só o que o apóstolo Paulo nos ensina sobre ser pacientes. Mas nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Mas nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Irmão, se você tem mais força do que um irmão, seja paciente, estenda a mão e ajuda. Tem pessoas que não têm a mesma capacidade que nós. E se nós estamos um pouco mais capacitados, um pouco mais fortes, um pouco mais corajosos, um pouco mais cheios da presença, temos que ter paciência com quem não está. Precisamos ser mais pacientes, meu irmão. Está faltando isso, a paciência no meio dos irmãos, paciência com o mais fraco. Meu irmão, se eu sou um pouco mais forte, tenho que ter paciência com aquele que é mais fraco. Se eu tenho mais conhecimento, tenho que ter mais paciência com aquele que tem menos conhecimento. E isso tem faltado em nosso meio. Próxima base, misericórdia. Hebreus 2:17. Vem falando da necessidade da encarnação de Cristo. Por que Cristo teve que vir como homem? Para ele sentir as nossas necessidades. Para ele mesmo sentir na pele o que nós passamos, para que ele venha ter misericórdia. Sabe por que Cristo é tão misericordioso comigo e com você que somos pecadores e falhos? Sabe por quê? Porque ele sentiu na carne, na pele, o que eu e você sente. Ele sabe o que nós passamos. Ele sabe o que nós enfrentamos. É por isso que ele veio como homem em carne, para sentir a dor, o sofrimento que nós sentimos. É por isso que ele é tão misericordioso. Está faltando misericórdia em nosso meio, dentro da igreja. O irmão cai, o irmão peca, e a gente quer terminar de matar. O irmão erra, a gente quer terminar de empurrar para o buraco. Não é nosso papel. O papel de acusador pertence a Satanás. O nosso é de pregar a palavra e estender a mão. Eu não estou falando que estamos aqui para acobertar pecado de ninguém e apoiar o pecado de ninguém, mas está faltando um pouco mais de misericórdia em nosso meio. Alguém errou. Todos nós estamos sujeitos a errar. Então precisamos parar de ser mais punitivos e ser mais misericordiosos. Você peca todo dia e Deus te perdoa. Por que você não vai perdoar? Eu peco todo dia, Deus me perdoa. Por que eu não vou perdoar? A Bíblia ensina que se eu quero ser perdoado por Deus, primeiro eu tenho que perdoar o meu próximo. Precisamos ser mais misericordiosos. Qual as bases do discipulado? Serviço, trabalhar, sofrimento, vamos sofrer. Ser sábio, precisamos da sabedoria divina para saber lidar com situações. Submisso, Jesus era submisso, precisamos ser submissos às nossas autoridades. Se não estiver fora da palavra, se está fora da palavra, meu irmão, você está livre. Zeloso, precisamos ser mais zelosos com a casa do Senhor, com a obra, com aquilo que é santo.
paciente, ter mais paciência com mais fracos, com aqueles que têm menos estrutura que nós, e ser mais misericordiosos como Deus é misericordioso conosco. Lembra da misericórdia de Deus na sua vida. Tenha misericórdia do teu próximo. Então, o primeiro tópico fala que Jesus nos chama, e todas essas bases são necessárias para o discípulo e para o discipulador. Segundo tópico, não vou entrar muito nesse assunto, que a gente já até falou dele nas outras aulas. Fazer discípulo. Hoje você pode estar sendo só um discípulo, mas a sua missão é fazer discípulo. Jesus falou que ide por todo mundo, pregar o evangelho e fazer discípulo. É uma ordem. Irmão, ó, fazer discípulo é uma ordenança. Ó, ordenança. O que é isso? Uma ordenança. Não é se eu quero fazer discípulo, é uma ordem. Jesus, ele deu uma ordem. Ó, pregue a minha palavra e faz discípulo. Por que tem as seitas por aí afora estão crescendo? Eles estão fazendo discípulo, irmão. Eles estão lá, ó, batendo na porta dos outros, ensinando heresia. Mas nós não. Nós não levamos a verdade, mas os instrumentos do diabo estão levando as heresias. E os discípulos deles estão crescendo igual eles, e eles estão fazendo mais discípulos. É por isso que as seitas, você chega aí nessas casas aí onde eles se reúnem, é lotado, ó. Sabe por quê? Porque eu e você não está cumprindo essa ordenança, fazer discípulo. Se você sabe, meu irmão, ensina, passa para frente. É seu dever ensinar, é seu dever instruir. A Bíblia fala que nós devemos instruir uns aos outros, ensinar uns aos outros. Não fuja desse dever, não fuja dessa missão. Fazer discípulo é uma ordenança, não é se você quer. Jesus não deixou, se você quiser, você faz. Se você não quiser, não faz. Não, ele falou, ide, pregai o evangelho para todos, sem acepção de pessoa, e fazer discípulo. O segundo tópico é fazer discípulo. Mas eu só vou ser um discipulador, um mestre, e fazer discípulo se eu seguir essas bases. Amém, meu irmão? Deixa aí essa aula, que Deus te abençoe e muito obrigado.